Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos que constam no texto bíblico, João é o evangelho que mais fala sobre templo. As atividades de Jesus citadas por João são atividades realizadas ou no ou próximo ao templo. João fala de muitas imagens, não imagens de escultura, mas figuras ligadas ao templo, alusões aos rituais do templo de Jerusalém. A luz, a água são temas recorrentes em João, sempre ligados ao templo de Jerusalém. O templo como sendo a casa das luzes, a água como fluindo do templo de Deus. Sempre nós vamos encontrando isso pela leitura do Evangelho de João. A questão mais surpreendente sobre esse tema de templo em João, o Evangelho, é que já no primeiro capítulo, aquilo que é chamado de prólogo do Evangelho de João, ou seja, a introdução ao texto propriamente dito de João, João nos apresenta Jesus, diga comigo, Jesus. João nos apresenta Jesus como sendo o grande templo. O grande templo de João, na verdade, é Jesus de Nazaré. Deus Filho, Jesus Cristo, faz-se carne humana, vem ao mundo, e quando Deus Filho se encarna, a carne humana, por causa disso mesmo, se torna o templo casa de Deus. Ele é Deus vindo a nós. Ele é aquele que vem revelar o Pai para a humanidade como nenhuma outra revelação do Pai. O Pai se revela em Jesus de modo especialíssimo, de modo singular. É a maior revelação do Pai, é Jesus. Hebreus repetidamente vai dizer isso. Nós não vamos ler esses textos, mas, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, isso é dito categoricamente. Deus fala aos pais pelos profetas de muitas maneiras, mas nos últimos dias nos fala na pessoa do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus é a maior expressão de seu Pai. E ele não é apenas uma expressão do Pai como pessoa, mas é uma expressão do Pai como lugar. Deus está no Filho, tanto quanto o Filho está em seu Pai. João capítulo 1, verso 14, um verso extraordinário. Já no prólogo do Evangelho de João está sendo dito para nós de Jesus como o templo. E o verbo se fez carne e, diga comigo, habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O interessante desse texto, o texto é maravilhoso, é Bíblia, mas o verbo usado aqui, traduzido por habitou, é skenosen, do grego. De skeno, ou skenó, que significa estabeleceu-se numa tenda, numa habitação temporária. Tabernaculou. Jesus assumiu o seu tabernáculo, a sua tenda temporária. Deus Filho assumiu uma tenda temporária. A figura aqui é mesmo referência direta ao tabernáculo do deserto. Assim como Deus se manifestou a Israel no deserto, descendo com a sua nuvem de glória sobre o tabernáculo, em Jesus, Deus está alojado no meio dos homens. Deus montou a sua tenda aqui entre nós. Deus acampou, Deus tabernaculou. E no local em que Deus se encontra, a este lugar nós chamamos de templo. Textos ainda no Evangelho de João continuarão dizendo que Jesus é o grande templo de Deus. E certamente um dos motivos pelos quais o grande templo de Deus é Jesus é o fato de nele poderem entrar homens de toda tribo, língua e nação por todas as épocas. É um templo que não tem limite de tamanho, de acomodação. É o grande templo de Deus, é Jesus. João capítulo 2, verso 19, Jesus respondeu: derrubem este templo,
E aqui ele fala naos, referindo-se ao templo propriamente dito de Jerusalém, o santo dos santos e o santo lugar, não o pátio, o templo propriamente dito, local de reunião. Derrubem este templo, o naos, e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram, a construção deste templo levou 46 anos, e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias. Porém, olha o que João diz no verso 21, porém, o templo do qual Jesus estava falando era o seu próprio corpo. Se nós lêssemos João capítulo 2, dos versos 13 a 22, ou seja, lêssemos todo o contexto, não só dos versos 19 a 21, nós veríamos que Jesus afirmou, nesse contexto aqui, o seu poder de ressurreição. Logo após ter expulsado do pátio do templo os cambistas, os vendedores do sacrifício fácil, lembrando que o problema era justamente o fato de a oferta ter sido trazida de casa, preparada com carinho. Deus nunca quis a oferta fast food, que alguém pegasse ali a oferta comprada, que outro cultivou, que outro cuidou, que outro alimentou, e comprasse aquela coisa e oferecesse. Não. Cada um trouxesse de casa, preparada com carinho, aquilo que era a representação legítima do seu sacrifício. Jesus derruba as mesas de negócios do pátio do templo, Jesus expulsa os comerciantes do negócio da fé, e os judeus, irritados com a atitude de Jesus, com a ousadia de Jesus, quem era ele, para purificar um templo judaico, perguntam para Jesus, baseado em que ele fazia isso, qual era o seu sinal de autoridade. E Jesus afirma, olha, eu vou provar minha autoridade por meio da minha ressurreição. Derrubem este templo, em 3 dias eu o reergo. Eles não entenderam que Jesus estava falando do seu próprio corpo, como lido agora, mas nessa palavra Jesus oferece para nós uma profunda identificação com o templo. Tanto quanto ele espera que a casa de seu pai seja, ou melhor, tanto quanto ele é puro, nele não há nada contaminado, nele não há nenhum território do maligno. E Jesus diz exatamente isso quando ele vai ser preso no jardim de Getsêmani. É chegado o príncipe deste mundo que nada tem não há nenhuma profanação em Jesus, não há nenhuma sujeira em Jesus, não há nenhum território do maligno em Jesus. Tanto quanto Jesus é puro, é o maior de todos os templos, ele se identifica com aquele templo e diz, a casa do meu pai também precisa ser uma casa pura. Mas ao dizer essas coisas, Jesus está afirmando para nós, ele é um templo para nossa acomodação. É um lugar no qual podemos entrar em busca de algumas coisas que nós iremos ver. Estamos juntos? Porque eu tenho certeza que ninguém aqui, nessa noite, entrou em busca de nada. Não se vai ao templo em busca de coisa nenhuma. Vai-se ao templo, ou deve-se ir ao templo em busca de algo. Nós devemos ir a Cristo. Minimamente em busca de uma comunhão maior. O que não seria pequeno, seria maravilhoso. Mas sempre vamos ao templo em busca de alguma coisa. João capítulo 7 prossegue falando sobre Jesus como templo e diz: o último dia da festa era o mais importante. Era o 8º dia da festa dos tabernáculos, que tinha status de sábado também. As pessoas não trabalhavam, apenas celebravam o tempo em que Israel peregrinou no deserto. E durante aquele tempo não faltou comida, não faltou água, o Senhor os protegeu, suas roupas não ficaram rotas, Deus cuidou do seu povo. Ano após ano, até hoje, Israel celebra a festa dos tabernáculos, comemora o tempo de peregrinação no deserto. Bem, João 7 diz que em Israel então estava sendo celebrada a festa quando vai acontecer algo. O último dia da festa era o mais importante. Naquele dia, Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, vem a mim e beba. Como dizem as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim.
E João prossegue dizendo no verso 39, Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Havia uma tradição na festa dos tabernáculos. Durante todos os dias da festa, um jarro de ouro com água do tanque de Siloé era derramado como oferta de libação, oferta derramada diante do Senhor, sobre o altar do sacrifício, todos os dias da festa. Isso fazia referência direta a Deus não ter permitido que Israel morresse de sede na peregrinação. Deus lhes deu água. Agora o detalhe é que frequentemente Deus lhes deu água que brotava da rocha. E Paulo vai dizer que essa rocha espiritual que seguia Israel era Jesus Cristo. Agora Jesus vai citar essas coisas, e ele usa a expressão como dizem as Escrituras, ele fala no plural, porque de fato, ele apresentando-se como a fonte, o lugar de onde fluem as águas vivas, e está fazendo referência a vários textos do Antigo Testamento. As Escrituras falam sobre isso, diz Jesus. Apesar dos diferentes textos do Antigo Testamento que falam sobre águas curadoras, diga comigo, águas que curam. Não são apenas águas que refrescam a alma, curam o corpo, limpam o coração, águas saradoras. Apesar de o Antigo Testamento ter diversos textos que falam sobre águas curadoras, sobre o Espírito Santo sendo derramado como água refrescante sobre o povo de Deus, água revigorante, o Espírito Santo é uma refrescante chuva de Deus sobre o seu povo, ainda que o Antigo Testamento fale por diversas vezes sobre isso. Eu quero ir a um texto que considero um texto chave para a nossa compreensão de Jesus em nosso contexto hoje aqui como templo. Nesse texto será dito de onde fluem propriamente as águas vivas. Qual o efeito dessas águas especificamente? E nesse texto será inclusive falado sobre árvores que ladeiam, que ficam às margens desse rio que vai brotando desse dito santo lugar. Essas árvores falam para nós da própria árvore da vida. Interessante que a mesmíssima visão, mudando apenas alguns termos, reaparece lá em Apocalipse 22, verso 2. Árvore ladeando, águas que saem de um santo lugar. Vamos ao texto, o famoso texto de Ezequiel 47, que diz: o homem era um varão celestial, com o profeta Ezequiel. O homem me levou de volta até a entrada do templo. Diga comigo, a entrada do templo. Ezequiel prossegue na descrição da visão, ele diz: debaixo da entrada saía água, e corria na direção do leste, pois o templo dava frente para esse lado. A água corria por baixo do lado sul do templo, ao sul do altar, então corria no lado sul, indo em direção ao leste. Então o homem me fez sair da área do templo pelo portão norte, e me levou pelo lado de fora até o portão que dá para o leste. Um riacho saía do lado sul do portão. As águas iam crescendo, crescendo, até se tornarem um rio. Em todo lugar por onde esse rio passar, haverá todo tipo de animais e de peixes. O rio fará com que as águas do mar morto fiquem boas, e ele trará vida por onde passar. Nas duas margens do rio crescerão árvores frutíferas de todo tipo. As suas folhas nunca murcharão. Isso lembra algum salmo a você? Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhas nunca murcham, cujas folhas não caem.
Olha o que o texto prossegue dizendo: as suas folhas nunca murcharão e as árvores nunca deixarão de dar frutos. Darão frutas novas todos os meses, pois são regadas, diga comigo, são regadas pelo rio que vem do templo. As frutas servirão de alimento e as folhas de remédio. Esse texto está falando de Jesus. O templo é Ele. Ele olha para Israel na festa dos tabernáculos e diz: as Escrituras dizem que daquele onde Deus habita. As Escrituras dizem que daquele lugar onde está a morada de Deus. E ele afirma: eu sou a morada de Deus. Quem quiser encontrar o Pai, vem até mim, ele diz. Do lugar de onde, ou onde está a morada de Deus, desse mesmo santo lugar, flui um rio de cura. As águas do Espírito Santo saem daí, saem desse templo. Por onde essas águas passarem, haverá vida, haverá cura. O Espírito Santo que Jesus dá a todo que nele crê, como Senhor, como Salvador, o Espírito Santo de Jesus são essas águas, esse rio que vem do templo, esse rio que leva, diga comigo, vida, provisão, cura, por onde o rio passar. Jesus é o templo de onde fluem essas águas. João capítulo 8, verso 12 diz: de novo Jesus começou a falar com eles e disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Na cultura judaica, nós precisamos fazer a pergunta: a que Jesus estaria se referindo? Os profetas, também os salmistas, muitos dos quais eram na verdade profetas, se não todos, anunciavam que a lei do Senhor ilumina o caminho, que a palavra de Deus, o verbo de Deus, a palavra que sai da boca de Deus é luz para o caminho dos homens. Para a vida daqueles que obedecem à palavra de Deus, a palavra é luz. Mas na cultura judaica nós precisamos fazer outra pergunta: de onde procede a lei para Israel? Depois que ela é entregue a Moisés no alto do Monte Sinai, de onde ela passa a fluir para o povo? As pessoas não tinham como nós temos. É difícil hoje um crente em país livre que não tenha uma Bíblia. Não era assim no Antigo Testamento. As pessoas não tinham nas suas casas rolos da lei. Elas precisavam ir a um determinado lugar, para naquele lugar ou daquele lugar a lei de Deus fluir. Isso está dito diversas vezes pelos profetas. De onde flui a palavra de Deus, de onde procede a lei, que é luz para o povo. Você sabe dizer no contexto do Antigo Testamento de onde flui? Do templo. Isso está exemplificado num momento glorioso em 2 Crônicas capítulo 2, quando a glória de Deus enche o templo. Eu estava olhando para esse texto e eu gostei muito da nova tradução da linguagem de hoje. Eu quero ler em duas versões esse texto e eu gostaria que vocês agora prestassem atenção na sutil diferença. Primeira versão: e acabando Salomão de orar, isso na consagração do templo, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. O que encheu a casa? A glória do Senhor. Pergunta-se: o que é glória?
que quer dizer esse termo glória? Diga comigo, glória é a emanação de luz. Nova tradução da linguagem de hoje sobre esse mesmo texto, olha que lindo. Quando Salomão terminou a oração, desceu fogo do céu e queimou completamente o animal oferecido em sacrifício e os outros sacrifícios que tinham sido oferecidos, e a glória do Senhor Deus encheu o templo. Olha o verso 2. E por causa dessa luz, os sacerdotes não puderam entrar no templo. Uma luz ofuscante. O clarão mais potente que um sacerdote poderia ter visto. Aliás, no domingo passado, vimos o testemunho do pastor Ricardo Rodrigues aqui, quando ele, na sua busca apaixonada pelo Senhor, o Espírito Santo visita, e ali se inicia um avivamento que está durando até hoje. E a glória do Senhor encheu o quarto como uma luz absolutamente cegante. Sorte dele, estava de olhos fechados. Quando Salomão termina a oração consagratória do templo, o que enche aquela casa é uma luz poderosíssima, juntamente com uma nuvem, talvez para ocultar a fonte da qual emanava a luz. A maior luz para Israel era a luz que saía do templo. Era a luz de Deus, que poderia ser corretamente chamada de, como sendo luz de Deus, luz da vida. É isso que Jesus diz: aquele que crê em mim terá a luz da vida, a luz mais potente que existe, a luz que atravessa até a alma do homem, a luz que ilumina até o interior do coração, a maior luz. Ezequiel 47 nos diz que a água da vida flui do templo de Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, nos diz que a luz da vida enche o templo de Deus. Em ambos os casos, Jesus atribui essas verdades a si mesmo e diz: eu sou o templo do qual flui água e no qual está a mais poderosa luz. Ele é o templo da mais pura luz. Ele tem as palavras da vida eterna. Ele é o templo cheio de graça e de verdade. É uma casa da verdade. É a casa da graça. É Jesus. Seguir as palavras de Jesus está retratado numa belíssima profecia de Isaías. Aliás, eu sou apaixonado por esse texto. Isaías capítulo 2, alguns são tentados a olhar para esse capítulo e ver ali escatologia. Esqueçam isso. Vejam cristologia. Não vejam doutrina das últimas coisas. Vejam a doutrina de Cristo. É essa a compreensão que o autor aos Hebreus vai ter sobre esse texto. Eu quero ler o texto pausando um pouquinho. Isaías capítulo 2, quantos estão atentos? Quantos estão famintos? Enquanto a palavra for lida, que a luz brilhe. Esta é uma visão, eu já estou lendo o texto. Isaías, filho de Amós, teve acerca de Judá e Jerusalém. Primeira verdade. Mais do que se referir ao sul de Israel, ao reino do sul, ou seja, Judá, cuja capital era Jerusalém. O maior sentido do início desta profecia é mesmo falar da tribo a que Jesus pertencia, que era a tribo de Judá. E falar do local onde Jesus Cristo seria crucificado. Ele foi crucificado em Jerusalém. E lá mesmo ele ressuscitaria. Geograficamente, a gente precisa entender isso. Geograficamente, Jerusalém é a cidade
onde Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Geograficamente, Jerusalém tem esse status. E por isso é palco de tanto embate. Prossigo na leitura do texto. Vou voltar um pouquinho para avançar. Essa é uma visão que Isaías, filho de Amós, teve acerca de, diga comigo, Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, o autor aos Hebreus vai dizer que os últimos dias se iniciam na encarnação de Cristo. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor, a casa perfeita do Senhor. Vou usar um nome de um livro de Tom Tinney. A casa favorita de Deus tem nome, é Jesus Cristo. O monte da casa do Senhor tem nome, é o monte do Calvário. Nos últimos dias, o monte da casa do Senhor. Jesus é o monte, é a casa, digo, o monte é o Calvário. O monte da casa do Senhor será o mais alto de todos. Será elevado acima de todos os outros montes. Olha a linguagem figurada, falando da supremacia de Cristo. E povos de todo o mundo irão até lá para adorar. Gente de muitas nações virá e dirá: venham, vamos subir ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ali Ele nos ensinará seus caminhos e neles andaremos. Pois a lei do Senhor sairá de Sião, sua palavra sairá de Jerusalém. O Senhor será mediador entre os povos e resolverá os conflitos das nações. Os povos transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. As nações deixarão de lutar entre si e já não treinarão para a guerra. Venham, descendentes de Jacó, vamos andar na luz do Senhor. A Bíblia está falando de Jesus. Jesus repetidamente vai dizer isso, né? Os profetas falam, mas é dele. Ele é o tema das profecias do Antigo Testamento. Internalizemos isso. Amém? Olha o modo como o Novo Testamento vai interpretar essa subida ao monte do Senhor. O Novo Testamento não vai olhar para isso como sendo, então, quer dizer que no final dos tempos, uma montanha lá em Jerusalém, geograficamente falando, um solo, será o lugar para onde todo mundo vai subir para adorar a Deus. Não, não é isso. Nunca foi e nunca será isso. Hebreus capítulo 12 vai dizer o seguinte: vocês, o autor dos Hebreus está falando àqueles que creem em Cristo. Temos aqui alguém? Amém. Vocês não foram como o povo de Israel. Vocês não chegaram perto de alguma coisa que se pode tocar, como o Monte Sinai. Verso 22 de Hebreus 12. Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo. Monte Sião é uma referência a Jerusalém. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial com os seus milhares de anjos. Vocês chegaram à reunião alegre dos filhos mais velhos de Deus, isto é, daqueles que têm o nome deles escrito no céu. Ou seja, vocês se uniram aos patriarcas, vocês se uniram a todos aqueles que já entraram pelas portas do paraíso. Vocês chegaram, diz o autor aos Hebreus, vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados, ou seja, aqueles que morrendo antes de Cristo, ou mesmo morrendo antes de Cristo vir e morrer pelos pecados deles, foram beneficiados na esperança da obra de Cristo. E quando Cristo veio, consumou a esperança deles. O autor aos Hebreus, eu vou voltar um pouquinho, diz: vocês chegaram até Deus, que é o juiz de todos, e chegaram também aos espíritos dos que são corretos e que foram aperfeiçoados.
vocês chegaram até Jesus, que fez a nova aliança. Temos aqui alguém que subiu o Monte Sião. Se chegou até Jesus, subiu. É isso que Hebreus 12 está dizendo para nós. Quem chegou até Jesus, entrou nas regiões celestiais, e lá está em Cristo Jesus. Entrou no santuário celestial, no santuário não feito por mãos humanas. A obra de Cristo reconciliou com Deus os seres humanos que morreram na esperança da sua vinda. Seres humanos que adentraram os céus, que foram para o seio de Abraão e que foram santificados pela obra perfeita de Cristo. Aliás, Colossenses capítulo 1 vai falar justamente isso. Um texto que poderia ser para nós chocante, não é, porque ele fala sobre a temporalidade da cruz. Estamos juntos no pensamento? A cruz ultrapassa a barreira do tempo e do espaço. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, leio Colossenses 1, verso 20, por meio dele reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. Ué? Como coisas nos céus, carentes de reconciliação? Como coisas nos céus, que precisariam fazer as pazes com Deus? Porventura haveria algo no céu, carente de fazer as pazes com Deus? A obra perfeita de Cristo tem poder para reconciliar seres humanos que morreram na esperança da sua vinda. E ela efetivamente fez isso, e Paulo está dizendo isso aqui. A obra perfeita de Cristo tem poder para nos salvar e nos fazer subir da terra aos céus. Cristo é o nosso Salvador. Por seu sangue os nossos pecados são perdoados. Por seu sangue recebemos nova vida. Se Cristo é o santuário de Deus, é hora de nós entrarmos nele, mergulharmos nas suas águas e na sua luz. Se Cristo é o templo de Deus, andemos à sua luz. No templo, encontramos 3 grandes grupos de bênçãos. Coisas que encontramos em Cristo. Se nós andarmos à luz dessa revelação chamada Cristo, nós teremos continuamente um fluir desses três grandes grupos de bênçãos. E o primeiro deles, eu gostaria que você repetisse comigo, diga revelação. Em Jesus, de fato, passamos a conhecer Deus, nosso Pai. Seus planos, sua presença renovadora, seu cuidado paterno absolutamente real. Eu vacilei um pouco, eu titubeei um pouco, olhando para esse testemunho de um pastor indiano. Mas o Espírito Santo confirmou comigo que eu deveria contar para vocês essa história. Vipin, esse é um nome falso para proteger a identidade desse pastor. De 42 anos, apenas um ano mais novo que eu. É pastor num vilarejo da Índia há 12 anos. Foi agredido várias vezes. A igreja que ele pastoreia foi já vandalizada diversas vezes. Ele recebe regularmente ameaças de morte. Ele tinha medo, mas não mais. Uma equipe de parceiros, lá da Índia mesmo, da Missão Portas Abertas, encontrou esse pastor Vipin para ouvir sua história. A casa dele é ao lado da igreja. Lá mesmo, na casa, ele recebeu a equipe da Missão Portas Abertas. Conta ele, cresci num lar cristão, ingressei no ministério pastoral, enfrentei forte oposição dos moradores do vilarejo. No entanto, os cultos continuam e hoje cerca de 100 pessoas participam das celebrações dominicais. Tentamos construir uma casa no vilarejo,
Mas os moradores se opuseram, nos ameaçaram. Quando pastores de outros vilarejos vêm à nossa igreja, também são ameaçados. Os carros deles são quebrados, são vandalizados. Isso aconteceu em diversas ocasiões. Mais de 10 cristãos retornaram, por causa dessa forte oposição, retornaram ao hinduísmo, não aguentaram a pressão. O pastor diz que muitas pessoas já sugeriram que ele fosse embora do vilarejo, dizendo que ele vai ser morto se continuar lá. Que o Senhor livre esse homem de Deus e tantos outros cristãos perseguidos, que o Senhor os proteja. Ele diz: já houve tempos quando eu estava com tanto medo por meus filhos, por minha família, mas não agora. E aí ele olha para a equipe de irmãos de apoio e diz: me sigam, quero mostrar uma coisa para vocês. Ele leva esses irmãos para um cômodo pequeno, que é o quarto dele. Aí ele aponta para uma janela e diz: até o ano passado, eu usava essa janela para entrar e sair de casa, para não ter de usar a porta da frente e não ser visto. Eu tinha medo de ser atacado quando saísse de casa. Mas então eu comecei a perceber que havia vizinhos hindus que moravam atrás da minha casa e me monitoravam quando eu entrava e saía pela janela. Ele diz: foi como se Deus estivesse me dizendo que eu só posso encontrar proteção nele. Eu recuperei a minha força nele, comecei a usar a porta da frente novamente. São dramas da igreja perseguida, meus irmãos, distantes de nós. Sou até estranho isso para nós. Nós entramos e saímos das nossas casas, isso é algo tão normal. Ele diz: eu ganhei novo ânimo do Senhor, nova força, e comecei a usar a porta da frente da minha casa novamente. Agora eu não tenho mais medo. Em todos os momentos de medo e confusão, eu percebi que a adversidade existe, mas Deus também está perto. Aí ele diz: eu escrevi uma canção sobre isso. Ele começou a cantar a música de sua autoria. E os irmãos da Portas Abertas começaram a ficar muito emocionados, porque viram que a música brotava do coração. A letra dizia: quanto mais problemas você enfrenta, mais você percebe a bondade do Senhor. Ele é bom para mim, Ele é bom para mim. Embora as pessoas me façam mal, Ele é bom para mim. As pessoas vão fazer coisas más, mas sim, Ele é bom para mim. Jesus Cristo, como templo, é para nós um local de santa e reconfortante presença. Deus está perto. Há uma canção que diz: Deus está perto de nós. E isso é extremamente real para aqueles que se entregam a Cristo, para aqueles que andam com Cristo. Deus se faz absolutamente próximo. Deus se torna perto. Mas o segundo grupo de bênçãos que eu gostaria de contar para vocês são as bênçãos de, diga comigo, provisão. Nós vivemos o suprimento de Deus, seja em bens que nos são necessários, sejam em curas que nos sejam necessárias. Nós entramos numa dimensão de milagres quando nos encontramos com Jesus. Jesus Cristo opera hoje milagres extraordinários. Uma jovem senhora fez uma cirurgia de cabeça. Por causa dessa cirurgia, no lado esquerdo, na verdade, no lado esquerdo do crânio, foi causada uma lesão na visão esquerda. Ela ficou com as pálpebras sem abrir. Por 4 meses o olho dela não abria. Os médicos desenganaram essa jovem senhora, ou aquela jovem senhora. No dia 7 de abril deste ano, em Bogotá, Colômbia, em meio à multidão adorando o Senhor,
o Espírito Santo simplesmente a tocou e o olho dela se abriu. Essa irmã está completamente curada. Nessa mesma celebração, uma menina entre 10 e 11 anos de idade vai à frente com a sua mãe para dar um testemunho em dado momento do culto. A boca da menina estava cheia de aftas, muitas aftas. Foi ao médico por causa disso. Não estava conseguindo resolver o problema. Estava com muitas dores, mas ainda assim foi à casa de Deus esperando um milagre. Eu nunca tive afta, mas eu tenho certeza que quem já teve afta, eu conheço pessoas que sofrem com esse problema. Eu sei por ver que as dores são terríveis, e imagino que uma boca, garganta, tudo cheio de afta deva ser extremamente terrível. A menina foi à frente para dar o seu testemunho, enquanto o Espírito Santo passeava pela igreja. As aftas não apenas pararam de doer, mas desapareceram. E nessa mesmíssima celebração, uma irmã trabalhando no ministério da igreja, essa irmã já fazia 1 mês e estava sofrendo com uma forte crise respiratória. Era bronquite. Em meio à ministração, enquanto a igreja adorava ao Senhor, os seus pulmões ficaram leves, se abriram, e ela ficou completamente curada. Jesus Cristo não mudou, hoje Ele opera esses milagres, esses sinais no meio do seu povo. E mais, Ele opera quando o povo entra em sua presença, porque Ele é esse templo, onde há provisão, onde há livramento, onde há revelação, onde há cura. Livramento, diga comigo, livramento. A Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Nossos pecados em Cristo não apenas são apagados, nesse templo nós somos lavados. Amém? Nesse templo nós somos lavados. A sujeira, a lepra, a podridão, disso o Senhor nos liberta. E a Bíblia diz que nós nos tornamos herdeiros da vida eterna em Cristo Jesus. Agora preste atenção. O início do livro de Apocalipse contém uma visão. Alguém assentado num trono e um ser ferido de morte. João diz, era um cordeiro. Aquele cordeiro ferido de morte se aproxima daquele que está sentado no trono, e a Bíblia diz, aquele que está sentado no trono traz consigo um rolo escrito por dentro e por fora, lacrado, com 7 selos de barro. Eu já estou explicando, não está dito barro no texto, mas era. Eu já estou trazendo a cultura de então. 7 selos de barro. Isso era típico de testamentos. Testamentos normalmente eram selados com 7 selos. E a Bíblia diz que esse cordeiro que estava ferido de morte, ou seja, ele morreu, voltou a viver. Aquilo que ele possuía pode ser dado como herança, porque o testador morreu. O cordeiro que havia sido morto e que estava vivo e está vivo pelos séculos dos séculos, a Bíblia diz, ele vai quebrando cada um daqueles selos. E os salvos recebem a sua herança eterna. Aleluia. O cordeiro, que é Deus Filho, tendo-se entregue à morte, nos deu acesso, nos deu o direito à herança que Deus preparou para todo aquele, toda aquela que nele crê. O cordeiro morreu. Em Cristo, Deus entregou sua vida. É uma expressão que choca, mas é real. Em Cristo, Deus morre. O testador morre para que sejamos herdeiros do reino que Ele preparou para nós. Interessante que heranças costumam dar brigas, né? É
raro quando isso não acontece. No meu caso, muito antes de papai vir a falecer, eu disse para ele numa conversa: pai, quando o senhor vier a falecer, eu não quero nenhum bem, eu não quero nada. Ainda que ele não tivesse imóveis, nada disso, mas eu me referia a coisas de casa, não queria nada disso me interessava. A única coisa que eu requeri dele, minha esposa vai dizer para vocês: os livros. Eu queria os livros. Esse foi o meu trato com ele. E ele me deu a palavra, ele disse: os livros serão seus. E os livros são meus. Mas essa herança que Deus preparou para nós, e que pela morte de Cristo é entregue completamente a nós, é a única herança que eu conheço, e quem realmente recebeu, sempre vai querer compartilhar. Essa nunca é motivo de briga. A herança do Senhor. Eu gostaria de encerrar com a história de um homem que nos inspira. Agora, no dia 11 de maio, nosso querido irmão André, fundador da Missão Portas Abertas, fez 91 anos. O contrabandista de Deus está com 91 anos. Quando jovem, ele se alistou no exército das Índias Orientais holandesas e foi para a guerra na Indonésia. Enfrentou um período de estresse muito grave porque ele tomou um tiro na perna. Na verdade, no tornozelo. Enquanto ele estava na sua reabilitação, devorou a Bíblia, buscando conforto, buscando uma palavra. Ele não era cristão. E ali, ele não era salvo, e ali, irmão André se converteu. O tornozelo dele foi curado, glória a Deus. Verdade é que ele viajou o mundo, fortalecendo cristãos perseguidos em diversas nações. Em julho de 1955, aos 27 anos de idade, irmão André visitou a Polônia comunista. Ele diz: para ver como meus irmãos estavam. E ele está falando aqui da igreja subterrânea. A Polônia estava debaixo da chamada cortina de ferro. Irmão André se juntou a um grupo jovem comunista. Olha só a estratégia. Porque essa era a única maneira legal de ele permanecer no país. Se uniu ao grupo jovem comunista para poder ficar na Polônia socorrendo cristãos clandestinamente. Naquele tempo, ele se sentiu chamado a cumprir uma exortação bíblica, que aparece lá em Apocalipse 3, verso 2. Esteja atento, fortaleça o que resta, os cristãos que restam, e que estava para morrer, o que resta e que estava para morrer. Fortaleça os irmãos. Ali, meditando nessa palavra, nascia a missão que levaria irmão André para diversos países comunistas, onde os cristãos eram duramente perseguidos debaixo da cortina de ferro. E agora eu cito duas frases do irmão André. Um velhinho de 91 anos que é um baluarte do cristianismo. Devemos ser conhecidos, não por quem ou pelo que somos contra, mas a favor de quem e do que somos: Jesus e seu Evangelho. Quando vemos, segunda frase dele, quando vemos qualquer grupo religioso ou político, ou uma nação como inimigos, ele que socorreu cristãos perseguidos. Quando vemos qualquer grupo religioso ou político, ou uma nação como inimigos, o amor de Deus não pode nos alcançar e nos chamar a fazer algo a respeito. Mesmo os perseguidores, mesmo os assassinos, diz irmão André, precisarão ser amados. Ele já visitou 125 países, registrou mais de 1 milhão de milhas nas suas viagens para pregar e conhecer pessoas necessitadas.
Durante essas viagens, diz ele, nunca teve uma Bíblia, ou nunca tive, ele dizendo, nunca tive uma Bíblia confiscada. E fui preso apenas 3 vezes. Apenas 3 prisões. O Senhor é um Deus de livramento. Deus nos trouxe esta noite a este santo lugar de oração, para entrarmos juntos pela fé no maior de todos os templos, Jesus Cristo. Em comunhão com Ele nós encontramos, diga comigo, a revelação, a provisão e o livramento de Deus. Revelação da presença de Deus, provisão sobrenatural. E nisso estão incluídas as curas, livramento, sobretudo, da morte eterna. Como o irmão André foi salvo e se tornou um resgatador. Alguém que levou para outros a herança que recebeu. Enquanto louvarmos ao Senhor, entre nesse templo mais uma vez. E experimente milagres nessa noite. Em nome de Jesus.